Agora, pensando nas atividades que eu propus sobre a Flor Bela Espanca, aliás, eu vou até deixar para vocês hoje um texto para vocês se aprofundarem um pouco mais na escrita dela, pensando inclusive num outro poeta brasileiro. Então, eu propus para vocês, primeiro, né, escutarem a declamação do poema Mar, feita pelo Miguel Falabella, uma declamação belíssima, inclusive. E a partir daquele poema, vocês pensarem nesse questionamento, né? Primeiro, porque a Flor Bela Espanca não fez parte de nenhum movimento literário, nenhuma escola literária, ela se encaixou, ela era alheia, né, às escolas literárias. Os porquês não vem ao caso discutir, mas podem ser muitas as possibilidades, né? Inclusive o fato de ser mulher, talvez. Mas a partir dessa proposição, então, de que ela não fez parte do decadentismo, tampouco do simbolismo, eu questionei vocês a fazerem uma aproximação da escrita dela à escrita do Camilo Peçanha, né? O que se aproxima ali, o que se parece, né? Então, ambos procuram ali nos seus poemas um encontro consigo, né? Então acabam falando sobre as suas dores íntimas, né? Sobre as suas frustrações. E uma outra questão que vai ser recorrente nos dois vai ser a questão da dor, né? Então essas duas obras se aproximam a partir dessas perspectivas, desses assuntos específicos. E aí depois, na próxima questão, qual é a ideia de amor presente no poema Mar, de Flor Bela Espanca? E aí eu pedi para vocês citarem uma ideia, né, que fosse vinda lá dos traços da escrita intimista na poesia de Flor Bela Espanca. Então, nesse poema Mar, belíssimo, né, como eu disse anteriormente, uma ideia que aparece aí, né, e que vai ser recorrente na obra da Flor Bela, né? Ela vai falar que o amor, ele é intenso, né? Ele é intenso, só que ao mesmo tempo ele é passageiro, porque afinal de contas, ela vai chegar à conclusão de que é impossível amar uma pessoa só, né? Porque a intensidade do amor, ele esfriaria, né? Vamos dizer assim, por esses termos, né? E ela vai chegar a arriscar que quem diz que ama alguém para a vida inteira é porque mente, né? Essa é a conclusão que ela vai chegar aqui nas suas perspectivas. E aí, essa questão, né, associada ao artigo é uma questão muito prática, né? Porque, na verdade, essa busca pelo amor ideal, pelo amor adequado, pela pessoa amada, é uma busca por ela mesma, né? Porque a poesia da Flor Bela Espanca é uma constante busca pelo eu, é uma constante busca pelo si mesma, né? Depois, na próxima questão, a ideia era que vocês explicassem a anacorese presente nos poemas, né? No eu de 1919 e o eu de 1930. E daí a anacorese, a primeira coisa que tem que se entender, né? O que é a anacorese? É um processo de autoconhecimento, né? Em que você se questiona sobre a sua própria vida, daí esse questionamento te leva a uma reflexão, a um isolamento reflexivo, e daí nesse processo você encontra algumas respostas e você vai interagir com as pessoas, né? Você vai encontrando a sua identidade a partir do questionamento, reflexão e experiência com o outro. Esse é o processo de anacorese. E esses dois poemas de Flor Bela Espanca são interessantes que, como se vê, né, tem o mesmo título. É que em 1919, o eu lírico se mostra aí uma pessoa perdida, né? Uma pessoa que não sabe quem é, não sabe onde está, não se encontrou. E aí no poema de 1930, você vê um sujeito lírico que sabe quem é, sabe as respostas da sua vida,
ainda que negue algumas delas, né? Ela diz que se eu soubesse, não diria, né? Se naquela época eu soubesse, eu não diria. Então a gente tem aí um processo de anacorese de 19, que é uma busca pelo eu, e 30, que é o encontro consigo mesmo, né? Então é essa questão que era para vocês observarem. E aí depois a próxima tem uma ideia bastante interessante que vem lá do Freud, né? Falando sobre o narcisismo primitivo, né? E a partir dessa ideia do narcisismo primitivo, era para vocês pensarem em que medida, né, esse narcisismo primitivo poderia ser adequado à perspectiva da obra, aos poemas da Flobela Espanca. Como Freud já havia dito, né, no narcisismo primitivo só amam na realidade, né, o narcisista só ama a si mesmo, né? Então quando ele busca o amor no outro, na verdade ele está buscando o amor próprio. Então não interessa o que o outro ame, interessa que ele ame, né? E quando a gente vê a obra da Flaubert, esse narcisismo ele acaba se aplicando de uma certa forma, porque essa busca incessante pelo eu, né, ela acaba passando por cima de várias questões, né, éticas, morais e tudo mais. Não é uma crítica, mas é uma análise do eu lírico do poema. Então, por sempre estar em busca de um amor e não encontrar, as pessoas passam na vida, né? Esses amores vão passando sem que haja nenhum vínculo de fato efetivo para esse eu lírico que reclama o encontro consigo mesmo nas poesias. E aqui eu estou falando do sujeito lírico, não estou falando da poeta, que é diferente pensar nessas duas perspectivas. E por fim, era só para vocês pensarem, né, e explicarem qual é o conceito de poesia intimista a partir da Flobela Espanca. Bom, poesia intimista é toda aquela poesia na qual o conteúdo se baseia na busca incessante por si mesmo, né? Então o eu lírico ele está sempre numa angústia, querendo respostas para a sua própria vida, e respostas no que diz respeito ao âmbito sentimental, ao âmbito de identidade, ao âmbito da descoberta de si, né? Então, quando esses elementos aparecem na poesia, então a gente diz que ali é uma poesia intimista. E é o que claramente, né, o que claramente acontece com as poesias da Flobela Espanca. O sujeito poético está sempre em busca de se encontrar, né? Todas as suas frustrações, né, do sujeito poético aparecem, essa dor inclusive aparece porque o sujeito poético está em busca de si mesmo, e como a busca é dificultosa, é sofrida, ele sente dor, né? Essa era a ideia para vocês refletirem.